Bom, galera, você que está chegando agora, eu quero mostrar para vocês, a gente vai fazer um react vídeo agora diferente. Eu vou costurar para vocês aqui e vou comentar com vocês o discurso do Alexandre de Moraes e o discurso do Nicolas Ferreira na manifestação de domingo. E claro, a gente sabe que o nosso querido Bolsonaro, o Alexandre de Moraes decretou a prisão dele por conta de um discurso. E aí a gente quer entender, comparando o discurso do Nicolas na manifestação ao vivo com o discurso do Alexandre de Moraes na sexta-feira. Parece que o Alexandre de Moraes foi por tudo ou nada. Ele dobrou a aposta. Vamos ver o que o Nicolas falou na manifestação que aconteceu nesse último domingo. Vamos ver. Hoje nós estamos aqui pelo Fora Lula. Nós estamos aqui hoje lutando por um Brasil em que não um ex-presidente da República que foi condenado por um golpe fictício use tornozeleira, mas que nós estamos lutando para que um dia corruptos usem tornozeleira eletrônica, para que bandidos usem tornozeleira eletrônica, para quem rouba velhinho do INSS use tornozeleira eletrônica, para que o Lula use tornozeleira eletrônica. E por último, mas não menos importante, mas para que Alexandre de Moraes esteja atrás das grades. Muito bem, esse é o Nicolas na manifestação em resposta a esse discurso do Moraes na sexta-feira. O sustento das pessoas, o trabalho dos brasileiros e das brasileiras. Essas coações, essas tentativas de obstrução à justiça realizadas por esses brasileiros supostamente patriotas a favor de interesses estrangeiros, tem, eu repito, uma única finalidade: a finalidade de substituir o devido processo legal, com a ampla participação do Ministério Público, repito, de 96 advogados constituídos, com acompanhamento da mídia, com acompanhamento da sociedade, substituir o devido processo legal, a análise justa e imparcial das denúncias oferecidas, substituir por um tirânico arquivamento para beneficiar determinadas pessoas que se acham acima da Constituição, acima da lei, acima das instituições. Muito bem, agora você vai ver o Nicolas pedindo a prisão do Alexandre de Moraes. Alexandre, você deve estar vendo isso aqui, porque não dá para ignorar. Eu tenho um recado para poder te dar, ministro. Você, sem a toga, não sobra nada. A primeira sanção veio. Eu posso usar cartão de crédito. Eu posso ter rede social. E eu posso também usar pente de cabelo. Mas vamos lá. Por que que nós estamos aqui hoje? Qual é a nossa motivação? Ministro Alexandre de Moraes, e peço sua atenção agora. Ministro Alexandre de Moraes é um violador de direitos humanos. Muito bem, o pau tá quebrando na casa de Noca. É toma lá, dá cá. Esses réus investigados brasileiros que estão induzindo, instigando e auxiliando a prática dessas condutas nefastas contra a sociedade brasileira, criminosas contra as autoridades públicas, não estão só ameaçando, coagindo autoridades públicas, ministros do Supremo Tribunal Federal, mas também, e fazem isso diariamente nas redes sociais, ameaçando as famílias
dos ministros do Supremo Tribunal Federal, do Procurador-Geral da República, em uma atitude costumeiramente afeta a milicianos do submundo do crime. Muito bem. E o Nicolas está pedindo a prisão e o impeachment do Moraes? Eu quero aqui lembrar de um dia que eu estava no velório do Clezão e a sua filha disse para mim: olha, não deixe com que a morte do meu pai seja em vão. Clezão morreu na mão do Estado e eu quero te perguntar: o que você faria se fosse o teu pai? O que você faria se fosse um parente seu? Nós tivemos 6 meses na CPMI do dia 8, combatendo ministros de Estado, ministro, do STF. Nós fizemos vídeos sobre a anistia, mas pelo que me parece, nós não estamos em uma democracia. Ou seja, ministro Alexandre de Moraes, lá atrás, começou com um homem, e para ele eu peço uma salva de palmas especial, que foi prender Daniel Silveira injustamente. Já são 5 anos que Daniel Silveira está preso. Aplauda mais forte, porque é o Daniel Silveira, um amigo, patriota, que foi para a cadeia, não por cometer crimes, mas por dar opiniões. Depois disso a coisa foi escalonando. Impediu Jair Bolsonaro de indicar Alexandre Ramagem para o diretor-geral da PF. E a coisa continuou a escalar. Chega nas eleições, faz uma eleição totalmente parcial para a esquerda, porque eu não sei se vocês lembram, durante a campanha não podia falar que o Lula tinha aliança com ditadores. Muito bem. E aí, em cima do que o Alexandre de Moraes falou, você vai ver o que vai acontecer. Que atacam as autoridades e atacam os familiares das autoridades. Essas condutas dessa organização criminosa, essas condutas caracterizam claros e expressos atos executórios de traição ao Brasil e flagrantes confissões da prática dos atos criminosos, em especial dos crimes de coação no curso do processo, obstrução de investigação de infração penal que envolva organização criminosa e, principalmente, atentado à soberania nacional. Muito bem, você está acompanhando no HDH Talk toda a treta da direita com a esquerda. Este cara dobrou a aposta e parece que este menino resolveu encarar o Xandão. Na campanha não podia dizer que Lula era pró-aborto. Enquanto isso, eles diziam que Jair Bolsonaro era canibal, era pedófilo e ia acabar com o 13º e férias. Que tipo de justiça é essa que é cega somente de um olho? E aí vem as eleições e um capitão perde para um ex-presidiário. O Brasil obviamente fica de luto, porque a gente estava muito próximo de ver o Brasil decolar. Só que o Alexandre de Moraes não parou. Chega 8 de janeiro, em um golpe sem armas, em um golpe sem comando, em um golpe no domingo, fazem toda uma trama para poder prender e tirar do jogo o homem que hoje está em primeiro das pesquisas, que se chama Bolsonaro. Muito bem, e hoje, especificamente, Alexandre de Moraes decretou a prisão de Bolsonaro. Prisão domiciliar, Bolsonaro inacessível. E a treta continua e o Alexandre está dobrando a aposta. Os continuam dia após dia ao verificarem que esta corte, e presidente, faço questão de dizer, não só esta corte, a Procuradoria-Geral da República e a Polícia Federal não se vergarão a essas ameaças. Em virtude disso, dia após dia, esses brasileiros traidores da pátria continuam a incentivar, instigar, auxiliar a prática de atividades e atos hostis ao Brasil.
Muito bem. E Nicolas dá o troco na Paulista? Dia 8 de janeiro não foi golpe, senhores. Sabe o que é golpe? Não deixa aí Bolsonaro nas eleições de 2026. Golpe é você derrubar as contas somente de quem é de direita. É você abrir inquéritos que nunca acabam. É você perseguir jornalistas. É você dizer que Eduardo Bolsonaro está atacando a soberania nacional. Peraí, Lula, não foi você que mandou um avião da FAB para poder resgatar uma corrupta no Peru? Não foi o Lula que estava pedindo. Não foi o Lula que estava pedindo a soltura de uma corrupta Cristina Kirchner lá na Argentina? Ou seja, obrigado. Ou seja, atacar a soberania nacional quando eles querem é válido. Quando nós estamos botando um juizinho de meia tigela no lugar dele, aí ataque a soberania. Pelo contrário, isso se chama democracia, isso se chama povo na rua, isso se chama maioria no comando. Horas. Por fim, eu quero aqui hoje dar nome aos bois. Presidente Hugo Mota. O que será que Nicolas falou que o pessoal ovacionou? Será o impeachment de Alexandre de Moraes? A ousadia criminosa parece não ter limites. Com as diversas e contínuas postagens em redes sociais e declarações na imprensa, declarações atentatórias à soberania nacional, à independência do Congresso Nacional e à independência do poder judiciário. Repita-se, não só como citei anteriormente, com as recentes ameaças aos presidentes Hugo Mota e Davi Alcolumbre, da Câmara e do Senado Federal, com a ameaça de aplicação de um possível mal futuro à Lei Magnitsky, como a minha aplicada. Muito bem, será que é sobre isso que o Nicolas falou? Qual o recado para o Hugo Mota, Nicolas? Presidente Hugo Mota, chegou a hora de dividir os meninos dos homens. Oi? Não brinque com a vida das pessoas presas injustamente e com penas proporcionais como um jogo político. E eu digo mais, eu não estou pedindo nem para você aprovar, porque você não tem esse poder. Nós só estamos pedindo paute a anistia, o resto nós vamos fazer. E você acha que ele parou por aqui? Não. Caso eles não façam o que se exige, o que essa organização miliciana exige. Mas da mesma forma, essas ameaças covardes, infrutíferas, também continuam sendo dirigidas a membros desta corte. Esta semana, dirigidas ao eminente ministro-presidente Luiz Roberto Barroso, ao nosso decano, o ministro Gilmar Mendes, ao ministro Cristiano Zanin. Mas mais grave, patético desses traidores, também de viva voz, áudio e vídeo, ameaças às esposas e familiares, citando nominalmente as esposas do ministro Gilmar, do ministro Cristiano Zanin, demonstrando não existir limites para a ousadia e covardia dessa organização criminosa, que será, como bem disse o ministro Gilmar Mendes, será responsabilizada. Muito bem, mas parece que o Nicolas falou grosso. Qual a resposta para o Alexandre de Moraes? Continuando, senador
Davi Alcolumbre. Presta atenção. O Nicolas vai pedir o quê? Senador Davi Alcolumbre, o senhor vai receber essa semana... O que será que vai ser entregue ao senador Alcolumbre? Será o impeachment, o pedido de impeachment de Alexandre de Moraes? Será integralmente responsabilizada. E na mais característica criminosa dessa verdadeira organização miliciana, ao fazerem as postagens, dizem, ainda há tempo caso você aceite a torpe coação. Acham que estão lidando com pessoas da laia deles, acham que estão lidando também com milicianos, mas não estão. Estão lidando com ministros da Suprema Corte Brasileira. Engana-se essa organização criminosa ao esperar que a permanência e continuidade dessa torpe coação possa, de alguma forma, gerar uma covarde rendição dos poderes constituídos brasileiros. Muito bem, mas parece que o Nicolas pediu a cabeça do Alexandre de Moraes para o Alcolumbre. É isso mesmo? O 30º pedido é a Globo. É a Globo? Só para deixar claro para você, eu estou passando todos os detalhes da manifestação que aconteceu no final de semana. E aí não é que a Globo foi sobrevoar lá a manifestação e o Nicolas mandou essa? A Globo recebe o carinho dos brasileiros aqui, ó. Globo, lixo! Você é louco. Bicho pegou, hein? Continuando, senador Davi Alcolumbre, presta atenção que isso aqui é importante. O que Nicolas vai falar para senador Davi Alcolumbre? Será que Alexandre de Moraes já esperava por isso? Engana-se essa organização criminosa miliciana e aqueles brasileiros escondidos e foragidos do território nacional, enganam-se em esperar fraqueza institucional ou debilidade democrática. As instituições brasileiras são fortes e sólidas, e seus integrantes, principalmente aqui no Supremo Tribunal Federal, os integrantes foram forjados no mais puro espírito democrático da Constituição de 1988. Coragem institucional e defesa à soberania nacional fazem parte do universo republicano desta Suprema Corte. Muito bem, mas parece que essa semana Alexandre de Moraes vem alguma coisa aí pra cima. Pelo menos é o que ele tá dizendo. Vai chegar na tua mesa essa semana o 30º pedido de impeachment do Alexandre de Moraes. Nós estamos escrevendo o pedido de impeachment do Moraes e vai chegar na mesa do Davi Alcolumbre essa semana. E agora, meus amigos, eu sei que durante muito tempo, deputado Sóstenes, pastor Silas Malafaia, os deputados ficam sempre em alta, né? Sempre foca nos deputados, mas agora o foco está no Senado. Senadores do Brasil, ou vocês expurgam Moraes do STF, ou nós vamos expurgar vocês ano que vem nas eleições. Daqui a pouco a gente vai discutir sobre isso aqui, porque o Alexandre peitou. Que não aceitará coações, obstruções ou tentativas de novos golpes de Estado, como ocorrido em 8 de janeiro de 2023. Recentemente,
citei o imortal Machado de Assis ao proclamar que a soberania nacional é a coisa mais bela do mundo, com a condição de ser soberania e de ser nacional. A soberania nacional, digo eu agora, a soberania nacional não pode, não deve e jamais será vilipendiada, negociada ou extorquida, pois é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, expressamente previsto no inciso 1º do artigo 1º da Constituição Federal. Você bota fé no Nicolas? O Nicolas está dizendo o seguinte: você sem a toga é nada, Alexandre de Moraes. E olha só o que o Espiridião Amin falou a respeito da possibilidade do impeachment do Alexandre de Moraes. Quero há pouco uma pergunta. Será que vai dar? Eu estou respondendo. Faltam 6 assinaturas. Nós temos 35 assinaturas de senadores que querem abrir o processo do impeachment. O Alexandre de Moraes. Com mais 6, e nós precisamos conseguir. Precisamos. Fazer concessionar. Nós teremos 41. Com 41 assinaturas, nós somos maioria. Tendo maioria, o Senado não se reúne mais se o presidente do Senado não colocar em votação o processo de abertura. Nós precisamos de 6 assinaturas. Primeira regra, fazer a lista de quem não assinou. É isso que a gente precisa saber. Eu estou na lista daqueles que já assinaram e vou assinar tantos pedidos quanto vierem. Então, tem que saber quem é que não assinou ainda. A gente pode pressionar. No Brasil inteiro. Por isso que esse movimento é nacional. Em cada estado, saber quem é que não assinou ainda. Uma pergunta, senador. Que não dá para o senhor usar da sua influência, que é reconhecida nacionalmente, e saber quem é que nós vai mandar para nós? Cada estado. Roubando uma relação. De terça-feira em diante eu vou falar. Ótimo. E nós vamos falar sobre isso. Agora a prioridade é uma só. Neste momento, 6 assinaturas. Muito bem, cara, de ponta a ponta. Impeachment de Alexandre de Moraes? Agora está explicado porque o Eduardo Bolsonaro pediu para o Nicolas entrar com os 2 pés na porta. Segundo ponto, PEC 333, a PEC que vai acabar com o foro privilegiado, a PEC que vai acabar com as decisões monocráticas e a PEC que vai fazer um peso e contrapeso com o STF. Isso, com a liderança dos Sócrates, estamos trabalhando para o Hugo Mota também pautar. Muito bem, ele falou de decisões monocromáticas. Parece que o Alexandre de Moraes falou sobre isso também. O Supremo Tribunal Federal sempre será absolutamente inflexível na defesa da soberania nacional e em seu compromisso com a democracia, os direitos fundamentais e o Estado de Direito. No seu compromisso com a independência do Poder Judiciário e os princípios constitucionais brasileiros. Eu vi na mídia que, na quarta-feira, o eminente ministro Flávio Dino, numa cerimônia no Maranhão, rememorou Hamilton, um dos federalistas, junto com Jay e Madison, e disse da dificuldade que os juristas norte-americanos devem estar. Eu complemento aqui citando Abraham Lincoln, também advogado, Abraham Lincoln, 16º presidente dos Estados Unidos, responsável pela manutenção da união dos Estados Unidos e pela proclamação da emancipação, que afirmava: os princípios mais importantes podem e devem ser inflexíveis. A independência judicial é um desses princípios que não só pode, não só deve, mas também será inflexível e defendido por esse Supremo Tribunal Federal. Você concorda? Decisões inflexíveis?
E isso tem a ver com a anistia, essas pessoas que estão lá. O Alexandre Moraes está sendo inflexível? Qual a sua opinião? E por fim, mas não menos importante, eu não vim aqui hoje na Avenida Paulista simplesmente para poder dizer palavras para vocês, voltar para casa e continuar a minha vida. Eu estou com a minha esposa grávida em casa, com a Serena, minha filha de 1 ano e 4 meses, que é a Aurora, minha esposa Lívia, e tem corações agora muito preocupados, porque sabe que todos nós somos um alvo. Mas eu falo para vocês aqui, brasileiros, de que o meu coração, ele está completamente disposto, enquanto tiver oxigênio, a lutar por um novo Brasil. Ministros têm poder, juízes têm poder, políticos têm poder, mas só há um que tem todo o poder, que se chama-se nosso Deus. E Ele não está com os olhos fechados para o que está acontecendo. Cada lágrima de famílias que já foram derramadas por injustiça. Você que está aqui hoje, você é muito importante para o nosso país. Você tem ideia de que você poderia ter nascido em qualquer época do mundo, mas você nasceu nesta época para fazer algo que você precisa fazer. Muito bem, eu quero ouvir a sua opinião. Deixe o seu comentário nesse vídeo aqui, ó. Quero saber, você concorda com ele? A treta só está começando. Você sem toga é nada, Alexandre Moraes. Pelo menos foi o que o Nicolas andou dizendo por aí, né?